Entre os animais que estão sendo impactados pelo resíduo plástico nos oceanos, a gente tem, né, as tartarugas. As tartarugas são os animais que a gente fala da fauna carismática e choca você ver um animal daquele porte interagindo com plástico e por vezes ele sendo levado a óbito. A tartaruga está na Terra há quase 200 milhões de anos. É uma espécie muito resistente. Em algum momento, o ser humano quase levou essa espécie à extinção. As tartarugas têm, como qualquer outra espécie dentro do reino animal ou vegetal, enfim, dentro da natureza, ela ocupa um papel dentro de uma complexa cadeia alimentar. Então, ela serve de alimento para muitas espécies e ela se alimenta de outras espécies. E quando você tira qualquer espécie desse ciclo, dessa teia, você vai causar um desequilíbrio, de alguma forma. O que a gente mais costuma encontrar de resíduo, né, de lixo dentro das tartarugas, infelizmente é o plástico. Ele é o grande campeão, porque as tartarugas comem fragmentos pequenos, então o plástico ele vai se decompondo, ele fica em fragmentos pequenos na flor da água e isso facilita bastante a ingestão das tartarugas marinhas. O cenário do lixo é um dos piores para a gente conseguir reabilitar as tartarugas, por quê? Porque elas demoram muito tempo até encalhar e chegar aqui no nosso centro de reabilitação. Então elas ficam muito tempo no mar, elas gastam toda a energia, toda a reserva que elas tinham, e quando elas chegam aqui elas já estão em quadros muito crônicos, né? Muitas vezes estão há meses sem comer. Então elas acabam tendo lesões como exposição óssea, isso acaba deixando elas susceptíveis a várias infecções, né? E muitas vezes você encontra já a tartaruga morta, e aí é muito sério, porque você imaginar uma tartaruga morta flutuando na água, por ela ser um animal, obviamente orgânico, ela começa a se decompor, né? Então ela vai se decompondo, outros organismos vão se alimentando dela no oceano, e aí aquele plástico que acabou levando ela a óbito ou contribuindo para que ela morresse, ele se desprende da carcaça dela e fica livre no oceano novamente para fazer outras vítimas. Porque o plástico é um material que demora centenas de anos, né, para se degradar e ele não é biodegradável. A gente tem encontrado, principalmente dentro do trato digestivo das tartarugas durante as necrópsias, são embalagens de plástico flexível, né? Saquinhos, sacolinhos de supermercado, embalagens de biscoito, de balas, embalagens de modo geral e plástico flexível. E o outro item bastante comum são pequenos fragmentos de plástico rígido, que é coisas grandes, que pode ser uma televisão, pode ser um liquidificador e que vai parar no mar e acaba se fragmentando em pequenos pedaços e a tartaruga come. A gente já recolheu 6.700 animais da praia, tanto vivos quanto mortos, a grande maioria mortos. Desses animais, mais da metade são tartarugas marinhas. E quando a gente olha os animais mortos que a gente necropsiou, a gente chega à conclusão que 17% deles ingeriram lixo. Primeiro, ela se sente saciada, ela começa a comer, ela fala, opa, tô de barriga cheia. Mas na verdade ela tá cheia de plástico. Isso não vai nutrir ela inicialmente. Depois de um tempo, quando o plástico já tá lá no intestino dela, no estômago, ele começa a se aderir à mucosa do intestino, então ele causa o que a gente chama de obstrução, ele não deixa mais nada passar lá. Então, por mais que ela continue comendo a alimentação normal dela, esse plástico ele já impactou, ele já fez o trânsito intestinal parar. Então ela para de se alimentar, ela começa a desidratar, o organismo começa a puxar a água que tem lá restante. Esse plástico ele vai ficando endurecido junto com as fezes e ele causa uma obstrução total do fluxo digestivo. Então ela para de se alimentar e ela morre de caquexia, porque ela não consegue mais comer, por isso que demora tanto para ela morrer.
resultado, aqui em São Paulo, ele acaba chegando no litoral e às vezes, ou muitas vezes, acaba virando alimento para uma tartaruga? Não sabia. Acreditava que era só ali da praia e desses arredores, né? Não. Na realidade, eu não estou sabendo o que está acontecendo atualmente no Brasil. Estou por fora. Sim, sabia disso e sei disso porque eu sou formado em biologia e a gente tem acesso a esse conhecimento, mas muita gente da população acha que isso não acontece. Eu sempre comento que uma pessoa que está no interior do país, que joga um plástico em qualquer lugar na rua, esse plástico com as chuvas vai ser levado para um rio, né? Do rio vai ser carregado para o mar, mais cedo ou mais tarde vai chegar no mar. E mais cedo ou mais tarde ele vai virar alimento para uma tartaruga que vai comer esse plástico e pode vir a óbito. Eu lembro que em uma das navegações que eu fiz, no meio do Mediterrâneo, estava na costa de Malta, Líbia, ali naquela região, eu vi uma tartaruga que estava presa num saco enorme de arroz. E esse saco de arroz, a gente não conseguia identificar de onde era, mas a gente só queria jogar dois ou três mergulhadores no mar para tentar resgatá-lo. E aí, numa operação de quase 40 minutos, a gente conseguiu cortar delicadamente esse saco plástico, um saco, na verdade, um saco industrial de arroz, que a gente viu que era da Turquia, tinha vindo da Turquia. Eu tive um caso aqui curioso de uma etiqueta de um medicamento que a gente encontrou, de uma homeopatia, que tinha o nome da pessoa e a cidade, que era no interior, no oeste paulista. A gente falou assim, puxa, como é que essa etiqueta foi parar dentro da tartaruga? Que a tartaruga comeu a etiqueta. Ela pode ter comido, de fato, pode ser um turista do oeste paulista que veio para Ubatuba e jogou o lixo no lugar errado, ou pode ser um lixo que ele jogou lá no oeste paulista, isso caiu na bacia do Rio Tietê, foi parar no Rio Paraná e até sair na foz do Rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina. E lá pode ter sido comido pela tartaruga que é migratória, que é a mesma tartaruga de Ubatuba, é a que vai para a Argentina e para o Uruguai e que vem de lá para cá, então são as mesmas tartarugas. Já é demonstrado que todo o material que alcança os mares, a gente tem 80% desse material que vem pelas cidades e 20% que vem de embarcações, plataformas de petróleo, entre outros. Mas a maior parte disso que chega ao mar é vinda pelos rios, pelos corpos d'água, né? Então, pequenos córregos, rios de médio e grande porte, que esses rios cortam grandes cidades, grandes municípios. Esses grandes municípios que não têm gerenciamento, né, pleno de resíduos sólidos, né? Então, só você olhar pelo chão dessas grandes cidades, quantidade de material que você vai ver. Então, quando dá uma chuva e só alcança algum bueiro, né, os sistemas de drenagem urbana, todo o sistema de drenagem urbana, ele acaba sendo, né, lançado para algum rio e esse rio fatalmente corre para o mar em algum momento. Então, uma das coisas que eu sempre bato com relação à preservação ambiental, à conservação ambiental, que eu estou achando que é muito pouco o que as pessoas andam fazendo, principalmente as ONGs e as pessoas, as fundações mais responsáveis por estar cuidando dessa parte de preservação, é essa parte de manguezal, e é onde eu dou bastante importância também, e muito porque eu nasci dentro do manguezal. O manguezal ele exerce uma função ecológica extremamente fundamental para a saúde dos oceanos, né? É um ambiente, por seu encontro de águas, áreas de estuários, de água salobra, água doce com água salgada, ali é uma produção de nutrientes muito grande. E os manguezais eles são áreas historicamente marginalizadas, né, pela sociedade. A sociedade entende pouco do manguezal, por ser um ambiente que tem um cheiro forte, ser um ambiente alagadiço. Então, os manguezais têm esse fator importante para a reprodução da vida, né, que habita no oceano. Vocês podem ver, ó, tem bastante lixo lá, ó. Tem mais lixo lá, tem mais lixo. Principalmente o lixo ele fica nas encostas. Aqui, ó. Então isso aqui, galera, ó, isso aqui, ó, nós estamos vendo e a gente vai tentar levar depois. Agora vocês imaginam isso aqui, fibra, dentro do ambiente marítimo. Aqui, galera, é onde bate o coração, é onde bate todo o órgão vital do mar.
lixo é uma coisa muito grave, galera, porque, por exemplo, tem muito lixo no mar. Quando vem muito arrasto, a gente costuma tirar bastante esse lixo do mar. Obviamente não é bem o necessário estar fazendo, né? Porque, na verdade, todo esse lixo que chega no mar, ele tem da onde está saindo. Ele está saindo de lá, de nossas casas. Então não é simplesmente pegar uma embarcação como essa e sair um trabalho de limpeza de mar. Não é. A gente tem que trabalhar lá, no foco, onde ele está saindo. A gente não está falando de solucionar o problema da mudança climática, que é algo muito distante. A gente está falando, gente, de lixo que não está sendo reciclado ou de um lixo excessivo que não está sendo condicionado de uma forma diferente. Ou seja, todos nós já sabemos a solução, basta a ação, né? E eu acho que é por aí esse caminho. Como é que a gente vai fazer que as pessoas tomem ações, né? Como é que vai fazer que as pessoas saiam fazendo ações ou entendam melhor o consumo? É através de uma comunicação afetiva, uma comunicação de engajamento. A gente realiza coleta de lixo, na verdade, há muitos e muitos anos, como uma forma mesmo de estar sensibilizando as pessoas para essa questão, porque quando você abaixa, pega o lixo na praia, quando uma criança descobre o que acontece quando ela joga aquele papel de bala ou qualquer coisa assim, e depois ela tem essa ação de recolher o lixo da praia, a gente acredita que isso fixa, que isso sensibiliza e torna a pessoa mais consciente do dia a dia dela, desde dentro de casa até quando ela está na rua, inclusive em relação ao consumo. Sou escultor e todo o meu trabalho é voltado para a pesquisa de materiais descartados. Então, basicamente, eu sou um lixeiro que faz arte. O caso dessa escultura, ela foi feita com 349, se eu não me engano, 438 canudos. Parece muito quando a gente fala 212 mil canudos, mas só uma rede de fast food, a mais conhecida aqui no Brasil, ela descarta cerca de 1.600.000 canudos por dia. Então a gente está falando que só essa rede de fast food ela põe quase 7 esculturas dessas no lixo por dia. É que o canudinho virou aí para alguns o vilão, né? Mas para a grande maioria, na verdade, ele é uma porta de comunicação, né, com as pessoas no sentido de tentar reduzir a quantidade de plástico que nós usamos, né? Então ele não é mais ou menos pernicioso que qualquer outro grupo de plástico. Eu acho, primeiro, que o canudinho já é pequeno. Eu acho que deveria existir estudos maiores para poder fazer uma preservação maior. Quer dizer, um canudinho é muito fácil. Um canudinho é muito fácil, uma coisa muito pequena. Não é que o canudo ele seria mais prejudicial e especificamente para as tartarugas. Mas é que quando você fala de canudinho e você falar de um momento de desapego da nossa parte, é mais fácil você começar por coisas mais simples, em termos de hábito. Então eu vou deixar de usar canudinho porque eu posso tomar direto no copo, né? Então ele é uma porta de entrada para uma conversa sobre nós mudarmos um pouco os nossos hábitos, principalmente no que diz respeito ao descarte do plástico. Então esse é o principal ponto. Não é só a questão de parar de se fabricar que vai resolver o problema. As pessoas também têm que se conscientizar, porque lixo não vai parar sozinho no rio. As pessoas têm que ter um pouco mais de educação e tratar o lixo quando ela está na rua da maneira que ela trata na casa dela. A questão não é só de parar de fabricar, é de parar de ser porco, na verdade. Eu acho sim. Lixo vai diminuir? Não vai diminuir. Infelizmente não vai diminuir, porque as pessoas ganham dinheiro com isso. Não é simplesmente sair coletando lixo. Não é coletar lixo. Coletar lixo não vai mudar nada. A gente tem que trabalhar em cima das pessoas, da consciência do ser humano.
No meu dia a dia, eu tento cada vez mais informar as pessoas e chamar a atenção delas da importância da natureza, da importância da conservação e principalmente começar a chamar a atenção do ser humano para que a gente comece a cuidar e preservar para garantir as próximas gerações. O ser humano, durante muito tempo, ele maltratou os oceanos, a gente fez um estrago muito grande, a gente está num processo de cuidado que a gente estragou, eu diria, né? Então, poder chamar a atenção das pessoas para a tartaruga, para que elas criem um carinho, para que elas tenham um amor por aquele animal, eu acho que é super simbólico, porque a tartaruga marinha, para mim, ela representa a vida oceânica. É muito fácil você mostrar o que o ser humano está causando para o meio ambiente quando você tem um exemplo, uma tartaruga marinha, porque ela chama atenção, as pessoas sabem que elas são frágeis, são fortes, mas elas são frágeis ao meio ambiente. Todos nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente descarta no meio ambiente, porque quando nós formos embora dessa vida, esses plásticos todos que a gente dispersou vão permanecer aqui para toda a eternidade. Esse é um grande movimento de consciência de que o plástico, uma vez plástico, ele vai ser plástico para sempre. Por isso é tão importante a gente controlar aquilo que a gente consome e controlar aquilo que a gente descarta, porque não existe fora. Quando a gente joga uma coisa no lixo, a gente só está movimentando e trocando essa coisa de lugar. E o que podemos fazer? Qualquer coisa pra ajudar. Antes de você morrer, faça alguma coisa pelo mar. A foto da água é bacana, mas a miragem nos engana. Os mares sofrem e morrem a cada dia, numa situação que angustia. Alguns mares avançam sobre a terra, outros viram deserto da agonia que os cercam. Oceanos e mares já não conseguem regenerar. Animais e vegetais estão sumindo sem parar. Apesar dessa dramática situação, pouco sensibiliza a mídia e a população. E o que podemos fazer? Qualquer coisa pra ajudar. Antes de você morrer, faça alguma coisa pelo mar. A foto da água é bacana, mas a miragem nos engana. Os mares sofrem e morrem a cada dia, numa situação que angustia. E o que podemos fazer? Qualquer coisa pra ajudar. Antes de você morrer, faça alguma coisa pelo mar. A foto da água é bacana, mas a miragem nos engana. Os mares sofrem e morrem a cada dia, numa situação que angustia. Mais do que protestos, precisamos de belos gestos. Os bons são a maioria. Façamos uma vitória a cada dia.